Então todo mundo de São Paulo ou tem gente de fora? Daqui. Nossa, veio só pra isso? Não. Ah, tá. Ah, podia falar que sim. Eu falei, Eu mudei há um mês só. Ah, tá morando aqui. Eu sou do Rio. Tá. Eu sou de Mojimirim. Legal. Tá, eu sou de Roraima, mas eu moro aqui. Eu ganhei na distância. Ninguém compete com Não, você, impossível. Né? Brasil, isso é difícil. Ah, tá bom, gente. Obrigada pela presença. Prazer receber vocês aqui. Nossa, a segunda turma grande que a gente recebe, assim, esse mês. A gente já recebeu 2 turmas no dia, que acho que de umas 40 pessoas cada uma. Enfim, obrigada pela presença. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa especial. Eu não tô nos meus melhores dias, peço desculpas. Realmente eu tô meio com a pressão baixa, não sei. Acho que o fechamento último foi muito pesado. Acho que me deu agora que fechou, me deu um baque, assim. Mas tem alguma coisa que vocês querem saber específica? Tem uma coisa que eu percebo, a Glamour se relaciona muito bem e não tem, parece, nenhum tipo de preconceito com blogs de moda, muito pelo contrário, é uma revista que privilegia pra caramba esse veículo que é novo, que sofre, porque as pessoas acham que é jornalismozinho e tal, enfim. E eu queria saber de onde veio essa disposição a dar um tratamento diferenciado pra uma coisa que muita gente nem sabe direito o que é. Então, eu acho que desde a nossa primeira edição, em abril de 2012, a gente vem tratando desse fenômeno, né, dos blogs. Acho que a gente foi a primeira revista a abraçar essa causa. Hoje em dia é uma coisa relativamente comum. Você abre as revistas todas, de Elle, Vogue, Marie Claire, tô falando de todas as femininas, Nova. Você vê os blogs com mais facilidade, né, ou as blogueiras como personagem das matérias e tal. Naquela época, você não via isso acontecer, você não via. A gente acho que realmente foi a primeira revista, a gente foi super criticado por isso, realmente foi uma questão ali até da diretoria, de entender até que ponto as blogueiras ofereciam uma concorrência, né? E a gente estava ali dando o nosso espaço para legitimar um movimento da concorrência e tal. Então foi uma discussão que eu acho que é muito importante, muito saudável você ter essa discussão, porque é uma questão nova para todo mundo, né? É um mundo muito novo, que muda muito rapidamente e a gente está fazendo as regras, né? Enquanto as coisas estão acontecendo, a gente está ao mesmo tempo ali fazendo as regras. Então eu acho que ninguém tem essas respostas. Eu, por exemplo, tem blogs e blogs, quer dizer, eu, assim, por definição, eu acho que a blogueira não pode ser considerada uma competidora porque ela é jornalista ou não. Ela pode ser jornalista, mas por definição o blog ali, ele é um veículo de comunicação que não tem as amarras, né, as regras, né, do bom jornalismo ali, que você tem uma série de regras que você tem que seguir, você tem que ouvir os dois lados, se você aceitar presente, se você aceitar qualquer coisa, você tem que ali notificar e tudo. Eu acho que o blog, ele tem um outro princípio. É o princípio de você abrir a sua vida, abrir os seus bolsos pessoais, o seu jeito de se vestir. Então eu acho injusto com o blog e com o veículo, quando você coloca os dois no mesmo não é no mesmo patamar, porque eu não acho que um tá acima e o outro tá abaixo, não é isso. Mas no mesmo cesto, no mesmo balaio, sabe? Eu acho que são duas propostas diferentes, são dois objetivos diferentes. E por isso eles não podem ser comparados. A gente, quando a gente abraçou essa causa, quando a gente deu a capa com as blogueiras, quando a gente decidiu ser a revista que realmente ia dar voz a esse movimento, a gente fez isso também porque a gente acha que é um fenômeno muito importante para ele não ser retratado. Eu acho que o nosso objetivo enquanto revista, enquanto jornalistas que somos, é reportar, dar voz, é dar espaço para um fenômeno importante que está contribuindo para mudar o mundo. Então, por mais que você concorde ou não, você tem uma ressalva com uma aqui, com outra ali, não importa, mas ele está mudando o mundo, ele está contribuindo para mudar o mundo. Então, eu acho que é muito além do seu próprio umbigo, da sua própria opinião pessoal, e é conseguir olhar de uma maneira mais macro e entender que é um fenômeno da maior importância para o mundo, para a sociedade. E acho que é mesmo. Então eu acho que ele merece espaço só por isso, né? Independente de a gente fazer um julgamento de valor. Então eu acho que a gente fez isso, eu tenho orgulho de ser a primeira revista de grande circulação do mundo a ter dado uma capa para blogueiras, virou um case, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então eu acho que eu tenho orgulho de ter sido a primeira revista a ter tido assim, a coragem de ter dado espaço, sabe? Que não foi fácil, foi super criticado. Mas eu acho que o resultado final é, bom, cumprimos a nossa missão, de sermos relevantes no mundo, né? Bacana. Mais. Até mesmo a revista, né? Ela tem uma linguagem diferente, né? Meio blog. O texto de conversando com a leitora, interagindo com a leitora, né? Eu A acho revista que também se enquadrou, né, nesse perfil. Super se enquadrou, exatamente. Eu acho que quando a gente nasceu, a gente já tinha também essa visão muito clara de que se a gente quisesse, a gente é a revista mais nova, né, do mercado editorial, então a gente sempre soube que se a gente quisesse realmente
entrar num mercado muito competitivo, o mercado de femininas é extremamente competitivo, e um mercado que está vivendo um momento complicado, né, de discutir o fim do papel, o fim da relevância do veículo, revista impressa e tal, a gente chegou num momento complicado. Então, se a gente se contentasse em oferecer mais do mesmo, a gente não estaria aqui. Então, a gente, muito claramente, desde o início, a gente teve essa certeza de que a gente tinha que fazer algo diferente, que as revistas não estavam fazendo, e era por isso que elas estavam perdendo leitores. Então, assim, pra gente o caminho era, a gente precisa chegar, tocar esse público não tem mais paciência de ler, a gente não tem mais paciência de ler. Né? Não adianta a gente discutir se isso é saudável, se não é, a gente não tem mais, eu não tenho mais paciência, assim, pra eu ler uma matéria, assim, do começo ao fim, uma revista, precisa ser muito do meu interesse, senão eu não tenho paciência. Então a gente é uma geração muito visual, e é uma geração do Twitter, né? Uma geração da concisão, né? Uma geração dali dos 140 caracteres. E eu acho que a Glamour busca trabalhar isso, esse ritmo. Eu não quero falar para as paredes, eu quero falar para as pessoas. Então, para poder falar para as pessoas, eu preciso falar a língua que elas têm interesse em ouvir, né? Não adianta eu falar de uma maneira fria, distante, formal, como se eu soubesse tudo e eu não soubesse nada. Porque eu acho justamente que o mundo mudou. E eu acho que algumas revistas ainda não perceberam, assim. Então, assim, pra gente foi um caminho muito natural. A gente apostar nisso que a gente aposta. Não foi uma coisa assim, o mercado está dizendo que a gente tem que ir por esse caminho. A gente falou, não, a gente quer falar com a leitora. Quem é a leitora de verdade? Ela entra no blog, ela se informa pelo Instagram, ela fala assim, ela quer ter uma identificação com quem está fazendo aquele produto para ela. Então não basta a gente ser a Glamour só. A gente tem que ser a Mônica que faz a Glamour, a Bruna que faz a Glamour, a Rita que faz a Glamour. A gente sente que o público tem interesse em saber quem a gente é, né? Então a gente também trabalha essa imagem, trabalha essa proximidade, porque no mundo de hoje não faz sentido ser diferente. Eu só acho isso. Depois eu quero que vocês olhem a inscrição da minha porta, que tá ali muito na minha boa, porta, por que é sinal. muito legal. Que eu sempre falo isso porque eu acho que tanto, não é a toa que eu grudei na minha porta, é porque eu acho que realmente define muito bem o que é a geração glamour, o que é esse público que somos nós, né? Vocês, meninas de 20, 30 e poucos, o que vocês acreditam e como vocês veem o mundo, né? A gente tem que participar do mundo hoje em dia, a gente não consegue mais não ser ouvida, a gente não consegue mais não opinar, a gente tem que saber que a nossa opinião vai ser ouvida e vai ser levada em consideração nas coisas que a gente consome. Então eu acho que a gente faz muito a revista, por isso que a gente recebe as pessoas aqui, a gente recebe vocês aqui, a gente responde no Instagram na medida do possível, porque né, alguma coisa termina escapando, mas eu me esforço para tentar responder o máximo que eu consigo, no e-mail também, porque eu acho que, de verdade, assim, a gente quer ouvir mesmo, a gente quer fazer a revista para ela fazer sentido na vida de vocês, entendeu? Você é muito próxima, né? Você responde sempre. Desde 2012 eu falo com você. Desde 2012? Desde 2012. Olha só, ela é das mais fiéis mesmo. Você já respondeu um e-mail meu? Já? Já. É difícil não responder, gente. Muito difícil. Às vezes, quando eu não respondo, é porque eu tô numa semana mais maluca. Às vezes, da Paula o computador. Sabe quando você deixa os e-mails abertos que você precisa responder? Da Paula o computador e você pede. Acontece, mas assim, é muito raro, realmente, assim, eu não responder. Porque eu gostaria, assim, gostaria realmente de estabelecer uma relação de verdade com as leitoras, como eu venho estabelecendo desde o comecinho, né? Foi. Eu gosto também, porque eu leio as revistas de fora e às vezes eu escrevo pra... Eu tenho uma revista que eu adoro e eu escrevo pra... A primeira vez que eu escrevi pra diretora, ela me respondeu, eu fiquei super feliz. Eu falei, diferença. É bom, né, quando a gente recebe esse feedback. Quebra um pouco a imagem que, tipo, sei lá, Diana Winter, que é intocável. Inalcançável. Tipo, é acessível, então. É. Isso é muito legal, né? Dá muita diferença. É isso que eu acho, gente. Eu quero que vocês saibam quem faz a revista. Assim. Eu quero que quando vocês leem uma matéria de beleza, vocês saibam que, esse foi a Renata, esse foi a Bruna. Porque eu acho que isso é que faz a diferença. Eu acho que hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, assim, que as coisas... É tudo muito rápido, né? Tudo muito veloz, no ritmo da internet e tal. Quando você cria um vínculo, né? Quando você cria um laço com alguma coisa, faz toda a diferença. Né? Então, assim, você lê milhões de revistas. Se você trabalha com moda, você tem que ler ali, sei lá, né? Tem aquela revista, as 10 revistas que você tem que ler no mês. Eu tenho as revistas que eu começo o mês, eu já falo, bom, eu tenho que ler essa obrigação. O resto, se eu tiver tempo, eu leio o resto. Mas E aí tem umas que você lê por prazer. É diferente, né? Quando você pega ali, porque você tem um vínculo com a diretora, porque você tem um vínculo com o título, porque você tem um carinho, porque ele fez parte de um momento da sua vida, porque alguém respondeu seu e-mail um dia, ou porque você conhece a redação. Então isso toca você de um jeito diferente. Então pronto, você já formou um laço. Já tira... Ai, tá, por favor.
eu pedi um café, gente, porque eu tava tão... Obrigada, casinha. Demorei porque não tinha brigadeiro. Eu fui buscar no shopping pra você. Ah, não acredito que você fez isso. Obrigada, tá? Deixa eu ver isso. Então eu acho que é isso, gente. É isso que faz a diferença. Então eu acho que o fato da gente abrir a redação pra vocês aqui, que é uma coisa que a gente faz assim de coração, é uma coisa que faz diferença, sabe? Porque a gente realmente tem prazer de receber as pessoas. Mais um aqui, eu vi que tava um mais Eu achei bem esquisito, porque eu falei assim, Não, é que eu comprei um pra mim e já tinha pra separar. tá, obrigada. É porque isso aqui é pra conteúdo da tarde, tá, gente? E aí, enfim, e aí é isso, gente, é isso, assim, realmente é um prazer, assim, a gente para, tudo que a gente tá fazendo, na semana que a gente consegue receber vocês, porque pra gente é um prazer ter gente querida que gosta da revista aqui, de verdade. Vocês viram a capa? Sim. Entrem todas no Instagram e falem pra aqueles energúmenos que não tem porra de Photoshop nenhum. Sim. Não, é sério, façam esse favor, porque assim, as pessoas hoje em dia tudo é Photoshop, né? Virou grande clichê. Ah, tal pessoa tá esquisita, ah, Photoshop. Assim, tem um monte de foto que às vezes você se olha e você fala, ah, isso é diferente, acontece. Agora assim, de verdade, se fosse uma coisa que eu falo, não, realmente... Agora, o Photoshop é uma coisa que eu não admito que as pessoas falem, porque assim, é uma briga minha. É uma briga minha. Eu brigo com o diretor de arte. Eu falo, não quero excesso de Photoshop aqui. Detesto pegar uma revista que tem ali aquela cara de boneca. Não gosto, como leitora não gosto, não acho que a gente contribui para passar uma imagem positiva para as outras mulheres. Agora assim, a Marina Rui Barbosa, ela tem 19 anos, ela não tem um defeito, ela não tem ruga, ela não tem uma mancha na pele, ela é perfeita. Se eu disser para vocês que é... Bom, vocês viram. Tem Photoshop? A gente mudou a cor do chapéu, a gente mudou a cor dele um pouquinho, a gente abriu a camisa, na cara dela tem zero Photoshop. Então assim, eu fico puta quando eu vejo essas coisas. Não, eu fico puta e fico triste, porque eu falo, poxa, sabe, sai por aí falando qualquer coisa, não tem como provar, não tem como... É muito triste pro trabalho da gente, sabe? A pessoa que fala assim só pra... Agredir. Só pra agredir, ou só pra... Ah, não sei, eu não sei o que leva essas pessoas. Aí uma fala, vocês sabem como é que é, rede social. Uma falou lá em cima, aí as outras vão lá. Mas isso é natural, não é? No mundo virtual, infelizmente. Pode ser natural, mas eu ainda não me acostumei. Nos blogs também, nos perfis de Eu Instagram, não me das acostumei. blogueiras. Acho que ele procurar defeito. Sempre criticar. Gente, eu não me acostumo com isso. Tem coisa que eu nem ligo, mas assim, a coisa do Photoshop, talvez por ter sido sempre uma briga minha muito grande. Tanto que assim, eu não trato mais as capas aqui com os tratadores nacionais. Eles são ótimos ali, não estou fazendo nenhuma crítica ao trabalho de ninguém, mas eu acho que realmente existe uma tendência no mercado nacional a pesar um pouco a mão. Eu estou tratando a minha capa com um italiano, que eu pago inclusive em euro, que é muito mais caro, mas eu faço questão de fazer isso, porque desde que ele tratou a capa da Gisele em agosto, eu senti uma diferença, uma sutileza, sabe, na capa da Gisele, que eu falei assim, a capa da Gisele também não teve quase nada. Realmente, a Gisele, você pega a foto dela antes e depois, não tem. Ela tira um cabelinho aqui, tira uma coisa que não tem defeito nenhum. Impressionante. Mas não tem. A Isis também, gente. Você pega uma menina de 20 e poucos anos, essas meninas, elas são lindas. Você pega uma um pouco mais velha, já começa a ter, né, a pele já não tem mais aquele vício, é diferente, mas essas meninas todas últimas que a gente deu são lindas, né, e não tem o que fazer. Agora, a roupa tem amassado, o fundo às vezes tem defeito que você tem que melhorar, mas assim, tirando isso, textura de pele, eu não gosto que mexa, traço eu não gosto que mexa, cor de maquiagem eu não gosto que mexa. Então assim, de verdade, eu fico triste, porque eu falo, poxa, a pessoa vai lá, detona um trabalho, sem conhecimento de causa, eu tenho vontade de publicar a capa antes e depois, falar, ó, fala aqui então agora, vê se tem coragem. Mas enfim, eu sei que a vida é assim, eu fico brava, né, porque... Mônica, dá duas diquinhas aqui para as meninas que vão assistir o vídeo. Muita menina que está aqui gostaria de trabalhar numa revista, né? Obviamente, senão não estariam aqui. Então, aqui na Glamour, o que é essencial e indispensável? A pessoa que está te fazendo essa pergunta foi advogada durante 8 anos, então só trabalhei com direito. E tem muita gente hoje mudando de área. Inclusive, eu até publiquei um texto no meu blog esses dias, que é impressionante o movimento das pessoas largando suas carreiras para investir naquilo que ela sempre gostou e não teve coragem de fazer. Você sente isso? É uma falta boa, né? Eu sinto, muito. Porque, na minha turma de faculdade só eu fiz isso, mas eu, já dei consultoria para todo mundo. Todo mundo pergunta por que eu tive coragem, como foi. Será que as pessoas tinham vontade e não tinham coragem? Sim. Influenciada pela família, aquela história de que eu preciso ter um emprego que me dê dinheiro, e às vezes o dinheiro não é Mas o que tudo. mudou hoje? Você sentir isso hoje? Essa que é a minha dúvida.
Ou isso sempre aconteceu? A nossa geração tem uma necessidade diferente. As pessoas querem ser mais felizes, É. querem equilibrar a vida pessoal. Exatamente. As pessoas viram que também dá resultado, é um trabalho como qualquer outro. Acho que tem mais aceitação da outra geração. Ah, mas pensa, a geração da minha mãe viveu num mundo super instável. Minha mãe viveu numa ditadura, de repente um país que tinha inflação louca, ela precisava ter um salário. Então ela é funcionária pública para ter o salário dela todo mês. E foi difícil aceitar que eu não ia ter essa vida. Então os nossos pais viveram isso. Para eles já entenderam que a outra entendem, mas aí eu acho que foi isso. A nossa geração já cresceu num mundo muito diferente, que não tem essa necessidade tanto, né, de... Mas eu vejo por outro lado também. Porque quando eu escolhi a minha primeira faculdade, eu fiz psicologia com 17 anos. É, mas a gente é muito eu nova. entrei naquela, meu primeiro namorado, não, você vai fazer moda, vai começar. Não, e todo mundo começou, não, aí você acaba. E eu gostava também de psicologia. Hoje não, hoje eu me banco e acabou. Eu tenho muito mais coragem de falar do que quando eu tinha 17 anos. É, também tem isso. Também, e hoje meu marido também compra a ideia junto comigo. Entendi. Então acho que o apoio que a gente se dá primeiro, que quando a gente é adolescente não dá. Tem. É porque também, eu acho também que tem uma coisa... Não, isso é uma pauta ótima para janeiro que eu tinha fazendo iniciar de carreira. Que eu acho que hoje em dia a gente vive num mundo de oportunidades. As oportunidades, elas são mais evidentes, são mais fáceis de serem perseguidas, né? Eu acho que alguém com força de vontade no mundo de hoje, eu acho que os blogs estão aí. Você precisa de quê? Que estrutura? Nada, você é um computador. Computadoras. Você consegue montar um negócio, digamos assim, um ofício, né? Em cima disso. Então eu também acho que essa coisa da oportunidade é uma pauta muito legal, que eu vou usar. Mas é verdade. O que eu dou de dica? Gente, é difícil, porque assim, é muito difícil não ser clichê nessa hora. O conhecimento teórico ele é importante, claro, porque ele é a base de tudo, ele é um ponto de partida, né? Uma coisa que você queira fazer, e o fato de você não ter uma faculdade na área não é desculpa, porque é óbvio que o conhecimento está em tantas outras fontes que você tem que perseguir, livros e na própria internet. Mas acho que uma boa base teórica de história é importante. Só que assim, você vai sempre contar com o fator sorte. Por quê? Porque hoje em dia o número de revistas é cada vez menor, o número de vagas é cada vez menor e o número de pessoas é cada vez maior. Então, infelizmente, hoje, assim, a relação de candidato por vaga é maior do que jamais foi. Absurda, né? Porque, inclusive, as revistas são menos numerosas, tem menos revistas no mercado. Então, o fator sorte ele vai ser fundamental. Eu muitas vezes me questiono, assim, eu recebo muitos e-mails, muitos currículos e tal, e eu me pergunto assim, caramba, o que uma pessoa tem que falar? Isso, inclusive, também é uma pauta do Verdade de Janeiro. O que uma pessoa tem que falar para chamar a minha atenção, né? Assim, qual que é o texto? E é engraçado porque assim, as pessoas são tão voltadas para o próprio umbigo, que o que elas querem quando elas me escrevem é contar a história delas. Que é legal. Enfim, a sua vida é a única que você vive. Você tem que, né, tudo bem, é um ponto de partida, você está ali se mostrando e tal. Mas as pessoas ficam muito focadas na necessidade delas. Então, assim, a maioria dos e-mails que eu recebo olha, eu sou fulana de tal, eu fiz isso, fiz faculdade, e aí eu trabalhei com meu pai, e agora o meu sonho eu tenho certeza, se você não sabe pra mim a diferença que seria na minha vida, se você me aceitasse. Eu falo, tá bom, mas e na minha? Desculpa, eu tenho que... Não na minha Mônica, pessoa física, mas na minha pessoa jurídica e na Glamour. O que você acha que você pode trazer pra Glamour? Então eu acho que às vezes o approach é um pouco equivocado, ele é muito voltado pro próprio umbigo, e não assim, qual a diferença que você pode fazer na revista? E não a diferença que eu posso fazer na tua vida. Porque aqui a gente está trabalhando, é uma empresa que tem fins lucrativos, então você não adianta, eu não sou uma ONG. Né? Eu não estou trabalhando para o seu bem-estar, eu estou trabalhando para dar um resultado para a empresa. E, claro, dentro desse objetivo é produzir o bem-estar das pessoas que trabalham aqui, mas esse não é o objetivo primeiro, né? Então, eu acho que tem um pouco desse approach equivocado da nossa geração, que é muito voltada mesmo para si própria. Nós somos, né, muito assim, no nosso próprio umbigo. Então eu acho que tem que tirar um pouco o olhar de si, estender um pouco para fora, entender qual é a sua contribuição, qual o diferencial competitivo, qual que é a qualidade que você tem que ninguém tem, que as suas competidoras não têm, que conhecimento que você pode agregar, que experiência que você pode agregar, sabe? Eu acho que tem que fazer esse caminho contrário. E aí, eu acho que a cara de pau é importante, eu acho que escrever é importante, acho que estar aqui é importante. A Bia, eu sempre falo que a Bia começou assim, né, Bia? Eu vi a matéria. Foi assim mesmo. A Bia era nossa leitora e foi num evento, foi em dois, foi num almoço que a gente fez, ela começou a contar, ela estava fazendo trabalho para a faculdade, eu não esqueço disso, Bia. Estava fazendo trabalho para a faculdade com as mulheres de comunidades carentes, não é isso? Que moravam na favela, em áreas de risco. Ela
começou a me contar, eu falei, que interessante isso, vamos fazer alguma coisa e tal. E aí eu fiquei com ela na cabeça, e depois quando surgiu uma vaga, eu falei pra Paula, que é a editora dela, eu falei, ouve a Bia, porque eu acho que a Bia é uma menina que pode sentir que ela tem uma energia e tal. E tá aqui, tá super bem, enfim, só crescendo, entende? Então assim, é possível, mas tipo, apareceram muitas, a Bia foi a que ali teve o que eu precisava naquele momento, o que eu buscava naquele momento. Então tem o fator sorte, tem o fator esforço, tem o fator fazer por onde, ir atrás, a cara de pau, pedir, mas também tem o fator sorte que é incontrolável, né?